Saúdo ao meu estimado amigo, meu estimado irmão, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por mais uma vez estar nos acompanhando nesse estudo bíblico, nessa reflexão da Palavra de Deus. E eu convido você, se você estiver com a sua Bíblia, que hoje nós vamos ver a terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vamos ler o texto bíblico e depois nós daremos sequência a esta reflexão. Eu estou alegre, estou contente pelo seu acesso, pelo você estar acompanhando essa série de estudo, que está registrado na Bíblia Sagrada, no livro de Mateus, capítulo 5, verso 1 em diante. Leiamos e segue comigo. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Que essa palavra, essa reflexão que vamos fazer hoje, juntamente com as outras que já fizemos, que você tem participado, possa ajudá-lo a entender melhor a palavra de Deus, entender o plano de Deus para a nossa vida e qual é a vontade de Deus, o que Ele quer dizer, com essa palavra do Sermão do Monte e especificamente nesse contexto sobre as bem-aventuranças. Eu gostaria que você seguisse conosco, que é o que nós vamos ver hoje. Nós já estudamos bem-aventurados humildes, porque deles é o reino dos céus, e bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Entendemos que nesse percurso, os humildes de espírito, essas qualidades, os humildes de espírito, dos que choram, dos mansos, não são características de genética das pessoas, de personalidade, mas são frutos do Espírito Santo de Deus na vida daquele que crê. Então, às vezes nós confundimos as coisas, humildade com pobreza, com pessoas simples, pessoas sem estudo. Não é isso esse estudo, Você deve ter visto nas nossas preleções anteriores. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Então, essas bem-aventuranças, ela é como se fosse uma só característica, é o caráter do cristão. Aquele que se propõe a seguir o Evangelho de Jesus Cristo começa com a humildade de espírito, sabendo que nada temos para adentrar os céus em função do nosso pecado que herdamos de Adão. Mas recebemos de Deus o perdão e a salvação gratuitamente, à medida que nos sintamos humildes de espírito. Humilde de espírito é nos estarmos diante de Deus, como que ajoelhados, sabendo que nada temos a oferecer pela nossa salvação ou que pague a nossa ofensa contra Deus pelo nosso pecado. Então, a partir daí, então, essas bem-aventuranças elas vão se entrelaçando e vão fazendo parte do caráter do cristão. À medida que você entende que a necessidade de ter atitude de humildade de espírito, você recebe o reino de Deus pela graça de Deus. Você chora e começa a lamentar pela nossa condição, pelo tempo perdido na nossa ignorância anteriormente, e também por aqueles que ainda estão nessa ignorância, seja um amigo, seja um familiar, seja um colega de trabalho. E a partir daí você vai assumir nova situação, nova atitude também para com os outros. E essa bem-aventurança de hoje é justamente isso. Você recebe uma nova vida em Cristo, você mudou a sua vida porque Cristo transformou o seu pensar sobre a sua condição e agora Ele diz que serão bem-aventurados os mansos, aqueles que entendem essa palavra de Deus, aqueles que querem uma nova vida. Isso é importante sobre essa questão. Então, vamos procurar entender um pouquinho sobre essa questão da bem-aventurança, bem-aventurados mansos. Os mansos agora, então, o que acontece? As pessoas, às vezes, dentro desse novo contexto de fé que você começa a professar e a testemunhar, as pessoas começam a olhar para você de forma diferente. Os holofotes é como se estivesse ligado para você. As pessoas vão te cobrar coisas que você não mais coaduna. Vão te cobrar procedimentos que você não mais concorda, porque você
se arrependeu daquela vida que levava, se humilhou diante de Deus, pediu perdão, recebeu o reino de Deus pela graça. Que maravilha, né? Então, agora as coisas invertem, os papéis às vezes se invertem. Então, como que nós reagimos diante do outro agora? Você conhece a Deus, você conhece os preceitos de Deus, você tem uma nova vida em Deus, em Cristo Jesus, e agora qual a sua situação diante das pessoas? Como é que você reage diante de determinadas situações? Nós temos alguns exemplos de mansidão, para a gente começar essa análise, de Abraão. Abraão saiu da terra que Deus chamou, saiu da sua parentela, juntamente com seu sobrinho Ló, e em certo momento diz que eles discutiram lá por causa de terra, né? As ovelhas, os pastores das suas ovelhas estavam entrando em contenda. E Abraão chegou para Ló e falou: para que lado que você quer ir? Né? Escolhe. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Aí diz que Ló escolheu as campinas de Sodoma e Gomorra. E, no sentido oposto, Abraão seguiu. Você já conhece o resultado e o final dessa história, né? Então, é mansidão. Ele tinha uma atitude porque ele não ficava vendo somente as coisas momentâneas. Ele estava atendendo um chamado divino. Então, o lugar que ele estivesse, dentro desse chamado divino, Deus estaria com ele. Moisés também é um exemplo de mansidão. Aliás, a Bíblia fala que ele é um dos homens mais mansos que existiu sobre a terra, que também, apesar de ter criado até a sua juventude dentro do reino de Faraó, ele preferiu não ficar sendo considerado como filho da filha do Faraó, filho da filha de Faraó, mas preferiu defender o seu povo e sofrer com o seu povo do que usar das iguarias de Faraó e do seu reinado. Davi é outro exemplo de mansidão. Devi foi ungido rei por Deus, mas Saul ainda estava no governo, ainda vivia. Então, enquanto um vive, o outro não deveria, não era para ser ungido rei, mas Deus o fez assim. E aí Saul começou a perseguir, e várias oportunidades, Davi teve a oportunidade de matar, porque estava sendo perseguido para a morte, mas ele não fez isso, porque ele entregou a sua causa ao justo juiz, que é Deus. E temos outros exemplos no Novo Testamento, como Estevão, como Paulo e o próprio Senhor Jesus, no exemplo de mansidão, né? Então, o próprio exemplo de Jesus tem um texto bíblico muito interessante que é importante nós lermos. Olha aí o exemplo de Jesus, em 1 Pedro 2, 22 e 24. Esse texto diz assim: o qual, falando de Jesus, não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca. Jesus não, mas e nós? Quantas vezes, né, cometemos pecados e às vezes usamos de maldade, né? Mas Jesus não. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. E carregando ele mesmo o seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Esse papel que Cristo cumpriu plenamente é o que nós muitas vezes não damos conta de cumprir. Por isso exige-se do todo cristão a humildade de espírito. É nós chegarmos, Senhor, eu que deveria ser ultrajado, eu que deveria ser maltratado, eu que deveria enfrentar a cruz pelos meus próprios pecados, pelo meu dolo, pela minha maldade. Mas o Senhor enfrentou isso tudo por nós e eu reconheço que era meu esse encalço. Quando nós entendemos isso, a palavra de Deus, seu é o reino de Deus, porque Deus, com esse reconhecimento, com essa humilhação nossa diante dele, ele aceita e nos dá o perdão. Isso é muito importante. Talvez você não tenha visto as bem-aventuranças com esses olhos, né? Mas isso é importante para a nossa vida espiritual e também para a nossa vida na relação com o próximo e com as outras pessoas. Mas esses são exemplos sobre essas bem-aventuranças. Mas e aí, o que é mansidão na realidade?
Nós já falamos que não é um dom natural. Que tem gente que fala, fulano é tranquilo, fulano é manso, fulano... Não, não é isso, que ele nasceu com isso. Essa mansidão espiritual não é isso, né? Mas é uma característica que todo cristão deve ter. Todo aquele que crê, todo crente deve ter. Mas mansidão, então, não podemos confundir mansidão com indolência, né? Com aquele que fica calmo, contando os passos. Não, mansidão não é isso, né? Não é ser complacente. Mansidão, então, não é andar manso, lento, desleixado. Mansidão também não é ser complacente, que às vezes as pessoas confundem mansidão com complacência, né? São pessoas fracas, frouxas, não liga para nada, faz o que quer dela, não, né? Ela faz vista grossa para as coisas, não é isso. Jesus, o exemplo máximo de mansidão, não fez vista grossa para as coisas. Ele trouxe a sua verdade, a sua palavra e anunciou o julgamento. Então, também não é ser gentil por ser gentil. Nós temos aí uma máxima, né, rodando na mídia quase todo dia: gentileza gera gentileza, não é verdade? Ótimo. Aos mansos vai se esperar dos mansos gentileza, mas a gentileza humana, sem o arrependimento dos pecados, sem a humildade de espírito, sem chorar pelos seus próprios pecados, não dá a herança da terra para essas pessoas, não dá o reino de Deus para essas pessoas, não consola essas pessoas. Você está entendendo a diferença? Nós temos pessoas naturalmente gentis, mas mansidão não é essa gentileza de característica de personalidade de pessoa. Ainda que se espere dos mansos espirituais essas atitudes. Então, e também não é a pessoa ter fraqueza de caráter, né? Relevar as coisas, não é fazer as coisas por qualquer preço, né? Então, não é apenas essas coisas. Mansidão, a verdadeira mansidão que a palavra de Deus traz para nós, ela é compatível. Ela é compatível com a força de caráter, ela é compatível com a grande autoridade e poder. Exemplos? Moisés. Exemplos? Paulo. Exemplos? Jesus. Pessoas muito mansas, mas que não abriu mão da palavra verdadeira, da verdade, sem puxar a espada, sem puxar as armas, né? Então, acontece muitas vezes. Até igrejas hoje. Às vezes, muitas igrejas hoje, a fim de defender a verdade, a fim de defender a sua doutrina ou tudo, ela quase que quer pegar em armas, né? Às vezes, como nós temos visto, às vezes, em alguns partidos políticos. Então, temos que tomar esse cuidado. Essa mansidão aqui, cuidado para que, ao defender a verdade pela verdade, nós também não queremos formar alguns zelotes, igual na época de Jesus, aquele que quer a solução política, a solução econômica, né? Então, temos que tomar esse cuidado para não sermos dessa forma. Então, a mansidão não é uma questão externa, oriunda da nossa personalidade. É uma disposição interior, que aquele que se humilhou diante de Deus, que chora pelo seu pecado, Deus transforma o seu modo de agir, de pensar e de agir. É uma transformação interior, né? É uma transformação interior, aquele que morre para a sua vida antiga e quer viver agora uma nova vida em Cristo Jesus, dentro dos seus preceitos e dos seus mandamentos. Então, conforme nós lemos naquele texto, nós reter os golpes a nós aplicados e não ter vontade de aplicá-los ou replicá-los. Então, e aliás, os mansos de coração não só seguram o seu impulso de querer replicar uma palavra mal falada contra você, ou uma atitude, eu queria falar tudo. Eu queria dar um murro na cara, olha para você ver, né? Quantas vezes, né? Eu queria dar uns tablefe nessa pessoa. Não é verdade? O manso verdadeiramente de espírito nem sequer quer pensar nessa possibilidade. Ele não só retém o seu braço, não só retém a sua língua, mas o verdadeiro manso, adestrado pela palavra de Deus, pelo Espírito manso de Deus, adestrado pela palavra que ensina Jesus para nós, os evangelhos, ele
perde até a vontade de fazer isso. Você viu o texto que nós lemos lá, que Jesus fez, né? Que Jesus fez. Olha lá, quando ultrajado não revidava com ultraje, quando maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga. Meu irmão, meu amigo, ser manso é buscar em Jesus o exemplo máximo. Então, não passa mais pela vida do cristão que entendeu os mistérios do reino de Deus, aceitou esse mistério do reino de Deus na sua vida, transformar a sua vida com mansidão. Por isso que eles herdarão a terra. Mas não essa terra que nós temos hoje de injustiça, mas o novo céu e a nova terra que Deus tem preparado para os seus súditos. É aquela terra que já não mais tem a injustiça humana por causa do pecado, porque lá não haverá mais pecado. Lá não haverá mais injustiça, não haverá mais morte, nem choro, nem pranto. É a nova terra. Herdarão essa terra somente essas pessoas que exercitarem na sua nova condição de criatura a mansidão. Então, o manso não tem mais aquele orgulho próprio, aquela questão, eu não levo desaforo para casa, fulano, se ele falar isso para mim, ele vai ouvir. Não, nem passa isso pela nossa cabeça mais, nem deve passar. Mas essa é uma atitude espiritual que Deus coloca em nós, porque por nós mesmos, pela força minha, pela força sua, nós não temos essa força. Nós queremos revidar, nós queremos bater, nós queremos fazer justiça com as próprias mãos. Mas a nova criatura em Cristo não mais tem essa vontade. Ele não vai ser bobo, ele não vai ser negligente, mas ele vai entregar essa sua justiça ao justo juiz. Então temos que... E isso é o contrário do que o mundo tem pregado, não é verdade? Você tem que fazer justiça, você tem que pegar em arma, você tem que fazer greve, você tem que lutar pelo seu direito. Humilde de espírito, chora os que choram, sabe? Diante de Deus, fala, eu nem tenho direito, porque tudo é de Deus. E eu estou só administrando aquilo que Deus coloca na minha mão. Só isso. Então nós devemos estar atentos a essas questões. Então, a mansidão tira de nós aquela preocupação excessiva com o meu eu, com o meu ego. Né? Para mim, só para mim, é o eu. Né? Eu tenho direito, eu preciso disso, eu vou lutar, conquistar por conquistar. Não, Deus nos dá os desafios humanos, os desafios culturais, mas lembre-se bem e pense bem o que vamos fazer com essas conquistas humanas que Deus nos possibilita. Tudo isso tem que ser colocado para a honra e glória do nosso Deus, para a honra e glória do nome de Deus e não para a nossa própria. Isso é difícil demais, não é? É muito difícil. Mas só em Deus nós vamos ter força para usufruirmos dessas bem-aventuranças, porque diz a palavra, serão bem-aventurados, serão muito mais que felizes, porque nós vamos ter uma alegria celestial. Isso é maravilhoso. Então, o bem-aventurado manso, os mansos, para daquela questão de autopiedade, daquela questão de pena de si mesmo, né? Se tiver que lutar, ir atrás das coisas, você vai, ora, prepara, estuda, mas não para você querer ser o melhor por ser o melhor, mas para você ter essas conquistas, para que através dessas conquistas Deus possa usar como instrumento nas tuas mãos. Às vezes você vai fazer uma excelente faculdade, arrumar um ótimo trabalho, mas ali você é simplesmente um instrumento nas mãos de Deus. Assim como José foi instrumento nas mãos de Deus lá no Egito, cuidando das coisas de Faraó. Mas ele não perdeu a visão de que ali não era a casa dele. Assim como Moisés também teve essa visão. Sabe, então é isso, meu amado irmão, meu amado amigo, que essa palavra de manso está trazendo para nós nessa bem-aventurança. Então, ela tira de nós que não temos merecimento nenhum, nada é nosso nesse mundo, mas somos apenas mordomos, administradores. Lembra da parábola dos talentos? Nós somos só administradores. Nós vamos prestar contas
para Deus um dia, vai prestar conta do trabalho que nós tivemos, da casa que nós tivemos, vamos prestar conta do dinheiro que nós ganhamos, vamos prestar conta dos filhos que Deus nos deu, da esposa que Deus nos deu, do lar, da igreja que eu frequentei. O que nós fizemos com tudo isso que Deus colocou para nós ajudar a administrar e a contribuir? O que nós fizemos com isso? Colocamos à disposição de Deus ou na minha disposição para fazer o que eu deveria ser? Então, é uma reflexão que eu trago para você e para mim e para todos você que está ouvindo esse estudo bíblico. Então, o manso, segundo as bem-aventuranças, perde a vontade de querer revidar, de querer ultrajar, de querer vingar, de querer torcer para o outro dar errado. Não. O manso torce para o outro dar certo. O manso torce para o ladrão arrepender. O manso torce para o drogado sair da droga. Ele faz o que puder, além da oração, ele sabe? Então, o manso é isso. Ele usa a autoridade da palavra para agir no amor de Deus em favor das pessoas, ainda que a injustiça recaia sobre essa pessoa, sobre cada um de nós. Mas a mansidão também é uma disposição para ouvir. Porque a pessoa que é brava, ela não ouve, você já prestou atenção nisso? A pessoa que é brava, na hora que o outro está falando, ela já tem a resposta na língua, né? Ela já está preparando a resposta. A mansidão ouve. A mansidão para ouvir. Porque é sabedoria ouvir. Né? Nós estamos fazendo o estudo de Provérbios também, falando de sabedoria. Então, saber ouvir é sabedoria também. Né? Jesus sempre buscou o Pai nos seus momentos alegres e nos seus momentos de tristeza. Jesus sempre buscou o Pai Celestial nos momentos de fazer grandes milagres e buscou o Pai antes da cruz, no Getsêmani. Você lembra dessa passagem? Jesus, como esvaziado como homem ali, sentia as agonias, sentia as dores, sentia suor de sangue, porque a cruz iria ser terrível. Senhor, passa de mim esse cálice, mas se o Senhor quiser, seja feita a tua vontade. Então, todas as vezes que nós também orarmos a oração do Pai Nosso, que venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso tem que ser de coração. Só repetição de palavra também não adianta. Deus quer a nossa humildade espiritual, que é o nosso choro espiritual para a nossa condição de sabemos que nós não damos conta de fazer isso sem Deus, e também Ele quer a nossa mansidão diante dEle e diante das pessoas. Porque todas essas coisas ao Senhor pertencem a justiça e a vingança. Não queremos nós fazer isso com as nossas próprias mãos. Vamos prestar atenção, ouvir. Então, as recompensas dos mansos, diz esse texto, a bênção dos mansos é que herdarão a terra. Os mansos já são herdeiros da terra, na verdade. Nós somos mordomos, nós já falamos. Deus nos dá para administrar. Ele nos dá essas coisas para estarmos conosco. Então, os mansos herdarão a terra. Jamais um ser humano como eu, como você, conseguimos fazer e cumprir todos esses passos dessas bem-aventuranças aqui sem o poder de Deus nos ajudando, sem o auxílio do Espírito Santo nos ajudando. Somente Ele pode nos ajudar e dar força espiritual e dar a cada um de nós o entendimento para não revidar, para não falar, para não bater, para não fazer as coisas que desagradam ao nosso Senhor, ao nosso Salvador, aquele que perdoou nossos pecados, aquele que nos orienta com seu Espírito a cada dia. Somente nele nós vamos conseguir cumprir e fazer seguir esses passos das bem-aventuranças. Você já pensou nisso? Como é que está a sua relação com a mansidão? Como é que está a sua relação com a humildade de espírito? Você chora pelas condições suas diante de Deus?
Você, quando compara a sua vida, a minha vida, diante de Deus, você se sente confortável? Eu acredito que não, né? Nós sempre vamos ser devedores, sempre vamos pensar coisa que não devia, sempre vamos falar coisas que não devia, mas devemos estar cientes disso e chorar diante de Deus por causa dessas coisas e pedir para Ele que cada dia Ele nos fortaleça, nos regenere, mude a nossa mente, mude o nosso jeito de pensar, para não conformar a nossa mente com o mundo, conforme Romanos 12, versículo 1 e 2. Porque esse mundo é direito meu, esse mundo é meu direito, esse mundo é eu faço, esse mundo é eu mando em mim, esse mundo, esse corpo é meu, esse mundo é tudo para mim. Mas os mansos é o contrário, esse mundo nada é meu, tudo é de Deus. E Ele deixa sobre nós para administrarmos, compartilhar com o próximo o conhecimento, o bem, as coisas, né? E tudo isso Deus nos chama para fazer. Então, eu convido você a repensar sobre a nossa atitude diária. Essa palavra aqui, ela tem vários formatos hoje, conforme nós já falamos. Ela tem através desse livro, né? Ela tem através do seu celular, ela tem no seu computador, ela tem diversas formas. Mas essa palavra ela precisa ser estudada metodicamente, dia após dia, em sequência. É que se você só pincelar promessas, só pincelar coisas soltas, você nunca vai entender a palavra de Deus ou a vontade de Deus. É preciso que você vá lendo essa palavra, lê os evangelhos, para que você entenda o plano de Deus na vida daqueles que vieram antes de nós e para a vida nossa no dia de hoje. Então, encerrando esse estudo, essa reflexão, eu quero convidar você a colocar-se agora diante de Jesus, nosso padrão de espiritualidade, nosso padrão de homem, nosso padrão divino, mas que se tornou homem por nós. Vamos colocar diante de Deus, diante dele, e verificar as nossas atitudes, encarar ele de frente, dia após dia, ao amanhecer, ao deitar, ao estar em nosso trabalho, nas nossas obrigações diárias, no nosso dia a dia. Vamos perguntar, e aí, como eu estou? Se eu não estiver em condições, nós nunca vamos estar, nós precisamos de continuar cada dia nos humilhando diante de Deus, agradecendo porque Ele nos aceitou, agradecendo porque Ele nos perdoou, agradecendo porque Ele tem nos instruído. Então, que Ele possa fazer isso através do Espírito Santo dele em nós, o Espírito Santo de Deus em nós, nos ajudar nessa batalha, nessa tarefa, porque esse é o caráter do cristão que Deus espera dele e que Jesus sabiamente começou o seu ministério falando exatamente dos estatutos desse reino, que é as bem-aventuranças. Que Deus assim possa abençoá-lo ricamente com esses estudos, com essa reflexão e transformar a minha vida, transformar a sua vida a cada dia a ser transformado. E que nosso próximo estudo nós vamos falar de fome e sede de justiça. Quando nós atingimos essa questão da humildade, de chorar pelos nossos pecados, de mudar a nossa atitude para com o próximo através da mansidão, através de domar a nossa brabeza, nós vamos ter outra característica desse sermão do monte, do súdito do rei. Começa a ter fome e sede de justiça. O que será essa fome e sede de justiça? A palavra de Deus vai nos falar. Deus assim nos permitir, nós estaremos fazendo essa reflexão no nosso próximo encontro. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente, ricamente. E eu oro para que Deus te abençoe, a você particularmente, o seu lar, a sua família, e que essas bênçãos sejam para entender esse sermão do monte, entender as bem-aventuranças e aplicá-las dia após dia na sua vida. Só Deus pode operar esse milagre na sua vida. Nós por nós mesmos não podemos fazer nada.
Mas Deus quer a nossa disposição. Senhor, eu estou nas tuas mãos, me ajuda. E Ele vai ajudar. Que Deus abençoe essa decisão sua, essa reflexão, mais uma decisão. E assim, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você, hoje e sempre, juntamente com seu lar e família. Amém, amém e amém.